Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí ao nosso trabalho, nossa live semanal. Mamãe, Dona Mia, saudade de macho. Já fazendo a introdução desse vídeo aqui, que vai subir para o YouTube, enquanto as pessoas vão entrando, hoje nós estamos fazendo um bate-papo falando sobre o crime de perseguição, do inglês stalking, previsto no artigo 147A do Código Penal. Um crime que existe desde 2021, já está no Código Penal, mas muita gente ainda nem sabe que ele existe, ou talvez saiba por cima, mas ainda nem sabe que pode estar correndo risco de alguma forma acabar sendo enquadrado, né, nesse crime aqui. Fazendo só uma introdução básica antes de entrar na parte técnica. Você pode pensar, pense num camarada muito apaixonado. Doutora Carla, que está entrando aí, minha colega e atuante na área de direito de família. Pense num cara muito apaixonado, numa pessoa muito apaixonada. Uma via de regra é mais fácil você imaginar um homem nessa condição aqui. O cara fica mandando muito presente para a mulher, muitas mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, mensagem carinhosa, afetuosa, tal. Se aquilo for muito insistente, muito sufocante, muito fora de razoabilidade, ainda que o conteúdo das mensagens, das ações sejam, em tese, carinhosos, é possível que aquela pessoa se sinta perseguida, se sinta stalkeada, se sinta tolhida de alguma forma na sua liberdade. E leve isso até o âmbito da polícia e o âmbito do judiciário, e o camarada responda por isso. Então, imagina um cara que estava tão apaixonado da menina que ela acabou bloqueando o camarada no Zap, ou bloqueando no Instagram. Aí o sujeito vai e faz um perfil fake para romper com aquele bloqueio e continuar tentando convencer a mulher a namorar com ele, alguma coisa assim, ou a ser amiga dele. Gente meio doida, isso aí já configura, ou pelo menos pode, a princípio, configurar a figura da perseguição, do artigo 147A, né? A figura aí do stalking. Então, é preciso tomar cuidado, porque hoje, infelizmente, o nosso legislador não segue a ideia, a política de deixar só as condutas mais graves para o direito penal. Então o legislador ele acaba colocando condutas que a princípio seriam ali um dano moral, uma questão civil e tal, colocando muitas dessas condutas no âmbito do direito penal. E aí alguém pode... Normalmente o cliente, quando cai numa situação dessa, ele chega muito assustado aqui no advogado criminalista. Doutor, mas pelo amor de Deus, eu nunca imaginei que isso configurava crime, não fiz nada. Eu estava apaixonado na mulher, queria casar com ela, mandei presente, mandei flor. E às vezes isso pode resvalar numa responsabilidade criminal. Mas é claro que você tem defesa, né? Antes de tudo, é preciso saber que o crime pressupõe, a princípio e em regra, o dolo. O que é o dolo? É saber que eu estou cometendo um crime e querer cometê-lo. Então, se o camarada consegue provar para o delegado, para o juiz ali, que ele estava só apaixonado mesmo, que não tinha a intenção, não tinha aquela gravidade, não colocou em risco a liberdade da pessoa de forma alguma, ele vai eventualmente ser absolvido. Então estou aqui fazendo minha live e sendo convidado aqui, ó, pelo pessoal do Vigia Moto. Melhor sair da live e vir pro bar se divertir. Daqui a pouco eu estou aí, jogar o leite das crianças. Aproveita aí, Daniel e Andrew, que você tá aí na live, vai compartilhar, vai nessa flechinha no cantinho aqui, ó. Compartilha aí com seus amigos pra gente falar sobre o crime de perseguição, e daqui a pouco eu tô aí com você. Também amo vocês. Então vamos lá.
o que vem a ser o crime de perseguição previsto no artigo 147-A? Não vai dar para aceitar agora não. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Tá, então, para quem chegou, meu papai, beijo, meu pai, eu sou João Batista. Então, olha só, a gente está falando aqui de perseguir, e aí o artigo 147-A, ele usa a palavra, o verbo perseguir, mas saiba que perseguir, do ponto de vista mais literal, perseguir significa sair correndo atrás de uma pessoa, né? Mas o verbo perseguir, para efeito do artigo 147-A, não é só literalmente sair fisicamente e freneticamente atrás de alguém. Perseguir significa, no nível mais abstrato, importunar uma pessoa, causar transtorno na cabeça da pessoa, provocar incômodo e algum tipo de tormento na pessoa objeto da tua obsessão. Tá? Então, a palavra obsessão, ela pode ser usada aqui, que ela tem muito a ver com a ideia do crime de perseguição. Então a gente vê muito que quando isso acontece, uma pessoa que fica com uma ideia fixa na outra. A gente vê um exemplo, por exemplo, um cara que foi demitido e não aceita a demissão. Aí ele começa a importunar o patrão, ele começa a desmerecer, falar mal, encher o saco, ele quer encontrar o patrão, ele quer confrontar o patrão. Toda hora que aquele cara, o ex-patrão, aonde o cara vai, aquele camarada tá atrás, aquilo começa a incomodar, aquilo começa a importunar, começa a ficar obsessivo. E aí o que você faz com um sujeito desse em cima de você? Antes só tinha uma contravenção penal, agora não, agora nós temos aqui o crime de perseguição. Você pode ir na delegacia e representar contra alguém. Falou, o cidadão tá obcecado por mim, tá perturbando a minha esfera individual. Eu acordo de manhã, já tá lá na porta da minha casa, diz que quer conversar comigo. Eu vou trabalhar, vem aqui na minha empresa querer falar comigo. Tá causando um tipo de transtorno psicológico, tá incomodando aquela liberdade plena do sujeito. E aí você vai ter essa figura aí do verbo perseguir, né, nesse nível. Então, se você quiser anotar, a perseguição é no sentido de uma fixação doentia por alguém. O que é importante que aconteça, é importante que tenha esse tipo penal para punir a coisa no começo. Porque esse tipo de obsessão doentia, de fixação doentia de uma pessoa para outra, quando escala demais, aí pode levar até vias de fato e eventualmente até um homicídio de um ou de outro. Então é importante que isso seja de alguma forma realmente apenado, né? Punido pela lei criminal, que a polícia tenha meios de enquadrar aquela pessoa ali para resguardar a vítima. Tá certo? Então a pena é uma pena baixa, é um crime de baixo potencial ofensivo, né, de menor potencial ofensivo, reclusão de 6 meses a 2 anos, além da multa. Tá? Só que a pena ela vai ser aumentada, da metade, se o crime for cometido contra criança, adolescente ou idoso. O que é tecnicamente criança? Criança é o cidadão até 12 anos. Ó, o Joel vai estar aqui semana que vem. Joel, me manda uma mensagem inbox aqui que eu vou encontrar contigo. Faço questão, cara. Faço questão. Manda mesmo, não tem frescura não. Manda mensagem pra nós. Me fala o dia que você vai estar aqui, onde você vai estar, que a gente encontra. Então o que é criança? Criança é um adulto um adulto já.
É um cidadão com até 12 anos incompletos. A partir dos 12 até um dia antes dos 18 é adolescente. Então, se o crime for cometido contra criança, adolescente ou idoso, e o idoso é aquele que tem a partir de 60 anos, 60 ou mais, a pena em dobro. E isso aqui é uma questão bem técnica e interessante. Por quê? Porque criança, adolescente e idoso são vulneráveis, né? É mais grave perseguir uma criança ou perseguir um idoso do que perseguir um marmanjo igual eu. Então, eventualmente, como é uma conduta mais grave, pelo princípio da proporcionalidade, a pena tem que ser maior também. Se for feita essa perseguição mediante o concurso de 2 ou mais pessoas, ou seja, você arrumou um coligado, um parceiro ali que está na obsessão contra a vítima. Então fica um pouco mais grave a conduta. 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, e aqui no meu entendimento pode ser arma branca ou arma de fogo, porque a lei deixou em aberto, a lei só fala arma. Pena em dobro também. Mas ainda assim, pena de 6 meses a 2 anos seria aí de 1 a 4. Então continua sendo algo que dá para defender. Se eventualmente no ato da perseguição surgiu algum tipo de violência, o parágrafo 2º fala o quê? Que as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das penas correspondentes à violência. E o parágrafo 3º fala o seguinte, que esse é um crime que somente se procede mediante representação. Para você que é leigo, o que significa dizer que é um crime que só se procede mediante representação? Via de regra, os crimes são de ação penal pública incondicionada. O que significa isso? Basta que a polícia, basta que o Estado tome consciência, saiba que aquele crime aconteceu, que o Estado tem a obrigação de apurar o fato, investigar, processar, enfim. E nos crimes de ação penal pública incondicionada, o fato da vítima querer ou não que aquilo seja apurado é irrelevante. Então, se alguém tenta matar você e o delegado toma consciência daquilo, ele imediatamente precisa instaurar um inquérito policial para apurar a tentativa de homicídio, que é um crime de ação penal pública incondicionada. Se você chega no delegado e fala, delegado, eu não quero que... Já vou responder aí, doutor Carlos, muito importante. Isso aí é uma coisa que está acontecendo todo dia. Deixa eu até responder logo aqui, doutor. Doutor Carla está falando, essa semana eu participei de uma audiência onde uma mulher denunciou falsamente um homem por este crime e pediu medida protetiva que foi concedida, mesmo sem provas concretas. Vou falar disso daqui a pouco. O crime de ação penal pública incondicionada tem que ser investigado ainda que a vítima não queira. Tá? Então, se o cara chega na delegacia e for delegado, esse fulano deu um tiro no meu ombro aqui, mas não matou não, pegou só de raspão, deixa pra lá. O delegado vai falar, não, se alguém tentou matar você, não é só interesse seu, mas é uma questão de interesse público. Então, se você pedir para ele ser processado ou não, é irrelevante. Agora, quando o artigo fala, esse crime se processa mediante representação, o que o artigo está querendo dizer? Que para esse tipo de crime específico, e é uma exceção, só se a vítima pedir, só se a vítima autorizar, é que o Estado pode investigar o sujeito. Tá? Então você, vítima, precisa ir até a autoridade, vai até a delegacia, vai até o Ministério Público e faz uma representação. Fala, olha, eu estou sendo vítima, a princípio, do crime de perseguição e eu represento, ou seja, eu autorizo que o Estado investigue o sujeito. Aí o delegado pode investigar, o Ministério Público também. Se não tiver representação, não pode ter investigação. Esse crime, um detalhe interessante dele aqui, é que para ele se caracterizar, tem que ter uma habitualidade. Ele é um clássico exemplo de crime habitual. Tá? O que é o crime habitual? Olha aqui, ó. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio. Então, o próprio artigo fala que a perseguição ela tem que ser de forma reiterada.
Perseguir alguém reiteradamente. Então, se a pessoa chega na delegacia e fala assim, ó, doutora Carla tá até dando um exemplo aqui de... que é uma coisa que acontece muito. É ex-mulher, o casal brigou e tal, aquela bagunça, e aí a mulher vai na delegacia e pede uma medida protetiva. Beleza. Se é na narrativa, e aí já vamos começar a falar em defesa, né? Em possíveis defesas aí. Se na narrativa, na história que a vítima conta, a pretensa vítima conta na delegacia, se ela conta um ato isolado, se ela fala assim, olha, eu separei do homem, esse homem ainda está apaixonado por mim, está agressivo, que não está aceitando a separação, tal e coisa, e aí eu fui no aniversário de uns amigos em comum e ele apareceu lá. E aí eu me senti perseguida e quero medida protetiva. Pode até ser concedido medida protetiva, mas de outra natureza. Por quê? Se ela fala que isso aconteceu só uma vez, uma única conduta, não dá para caracterizar o crime de perseguição do artigo 147-A. Porque o artigo 147-A fala perseguir alguém reiteradamente. Então, é elementar do crime essa figura da habitualidade. A pessoa ela tem que fazer aquilo várias vezes, algumas vezes pelo menos. Tem que ficar configurado que aquilo não aconteceu uma vez só. Então aí sim você configura a situação aqui do crime habitual. Certo? E, em regra, é um crime doloso. Em regra não, isso é um crime doloso, não é um crime culposo. Então, a pessoa ela tem que saber e querer. O sujeito ele tem que saber que está importunando a pessoa, saber que está perseguindo, saber que ele está perturbando, que ele está causando aquele tormento, e insistir, e querer. Falar, não, eu sei que eu estou atormentando e eu quero mesmo, naquela obsessão doentia, naquela fixação doentia pela vítima ali, que é alvo. Certo? Não basta qualquer insistência. E aí eu vou começar a falar agora sobre a questão de quando isso se enquadra na Lei Maria da Penha. Primeira coisa, esse crime do artigo 147-A, ele não é um crime específico para situações de violência doméstica. Ele pode acontecer no âmbito da violência doméstica, mas ele pode acontecer em qualquer âmbito. Não precisa nem ser mulher a vítima aqui. Inclusive aqui a mulher pode ser autor e o homem pode ser a vítima. Certo? Mas quando isso acontece num contexto de violência doméstica, no contexto de relações domésticas e conjugais, isso atrai a incidência das questões processuais da Lei Maria da Penha. Tá? Inclusive, como consequência aí, as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Quando a mulher é vítima. Mas para esse crime em específico, artigo 147-A, tanto o homem quanto a mulher podem ser autores e tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas desse crime. Certo? Beleza. O que acontece muito? E agora a gente vai falar em defesa. Professor, tem um amigo meu que está respondendo por esse crime. Estou à disposição aqui se ele quiser falar comigo, mas o que a gente já tem que começar a pensar? Porque normalmente, só não é toda a insistência de manter contato que vai configurar um crime. Tem que ser uma habitualidade, uma reiteração, tem que ser uma insistência que vá de uma forma muito evidente para além daquilo que é o comum, daquilo que é o normal, daquilo que é o razoável. Certo? Tem que ser algo que começa a caminhar para a questão criminosa, que começa a dar uma impressão criminosa. Então, o que a gente tem visto muito nessa questão de delegacia da mulher e numa tentativa de enquadrar o sujeito na Lei Maria da Penha? Uma coisa que a doutora Carla pontuou aqui. Às vezes, aquela pessoa que se coloca como vítima pega uma coisa simples, porque imagina normalmente ali um casal que se separou e tal,
Tem coisas mal resolvidas, tem assuntos mal resolvidos, tem questões patrimoniais, tem questões de filho, tem questões emocionais. Às vezes tem chifre coçando, cotovelo doendo. E o camarada quer conversar, quer desabafar, ele quer falar, ele quer encontrar, mas não necessariamente isso vai configurar o crime. Às vezes, na cabeça do sujeito, ele está dentro de uma razoabilidade, quer tirar uma satisfação, ele quer conversar, tem coisas que precisa ser faladas, senão a pessoa até adoece. Aí a mulher, como ela já quer virar o jogo e tal, não todas, né? Estou falando em algumas vezes acontece. A mulher já vai na delegacia e fala, olha, estou sendo vítima do crime de perseguição. Aonde eu vou, o camarada tá atrás de mim, tá me perseguindo, tá me sufocando, não sei o que tem. Qual que é o problema aí? Medida protetiva hoje é uma coisa muito fácil de ser decretada. É muito difícil. Vou dar um depoimento pessoal aqui do meu olhar de advogado criminalista. Eu só vi uma vez na minha carreira toda, uma medida protetiva ser negada. Só uma vez. Via de regra, medida protetiva é concedida, ainda que o delegado entenda que não existe crime. Eles têm um entendimento aí que a medida protetiva também pode ter uma natureza cautelar cível. Então é complicado, é muito fácil de configurar a medida protetiva. Então hoje o que a gente faz? A gente até pede a revogação ou a substituição de uma medida protetiva, mas a princípio o foco principal é fazer a defesa no mérito. Fazer a defesa no mérito, porque as coisas não são automáticas. É possível que o sujeito não seja indiciado, não seja denunciado ou mesmo seja absolvido no âmbito criminal. Ou seja, o judiciário vai entender que aquela insistência em conversar com a mulher não foi além do razoável, do normal, do comum, do civilizado, então não configurou o crime do artigo 147A, e ainda assim mantém a medida protetiva só para efeito de resguardar a mulher. Isso pode acontecer, a gente chega até o STJ pedindo a revogação dessa medida protetiva, mas normalmente, a não ser que você tenha um argumento muito forte, uma prova muito cabal, ou às vezes quando a própria mulher que se apresenta como vítima se manifesta no sentido de que ela não tem mais interesse na medida protetiva, aí o judiciário revoga, certo? Então basicamente é isso. O que eu oriento quando chega para mim um cliente sofrendo aí acusações de violência doméstica, como por exemplo um crime desse aqui no contexto de violência doméstica, e aí a coisa já zangou no nível em que a mulher foi na delegacia, já foi decretada uma medida protetiva, ou às vezes o cara chega para mim, ele teve notícia de que a mulher foi procurar a delegacia, ele ainda nem sabe se foi decretado ou não a protetiva contra ele. O que eu sempre sugiro? Esfriar a chapa. Quando se trata de defender o homem em acusação ou em suspeita de violência doméstica de qualquer forma, porque hoje violência doméstica não é só bater, violência psicológica, perseguição, não sei o que e tal. A primeira sugestão é esfriar a chapa. O que significa esfriar a chapa? Se tiver jeito, já sai daquele endereço, fica longe da mulher, para ela não dizer que você está perseguindo ela. Se for possível, tenta arrumar um terceiro que vai mediar a conversa. Se estiver muito tenso, se a coisa estiver muito truncada, não liga direto para a mulher, não manda mensagem direto para ela. Conversa com a mãe dela, conversa com a avó, conversa com um amigo, com um irmão, com alguém que possa mediar o diálogo, que vai servir primeiro como testemunho e segundo como um elemento de descompressão. Se possível, óbvio, né? Se tiver algum dano que seja necessária a reparação, já repara logo, certo? Tem um carro que está no nome dela, ela que comprou, mas esse carro quem anda sou eu. Devolve, entrega. Devolve não, entrega, é dela. Ela que pagou, está no nome dela, manda entregar logo. Porque isso esfria a chapa. Quando você apazigua uma situação,
o que que acontece? Aumenta a chance da mulher falar assim, não precisa mais nada. Se for assim, tá tudo bem, já me atendeu, não quero, nem precisa mais de medida protetiva. Porque a grande chance de conseguir revogar uma medida protetiva é quando a mulher fala que não precisa mais. Aí, normalmente ali, o promotor ele vai só verificar se ela está falando aquilo de livre e espontânea vontade, se ela não está sendo oprimida e tal, e aí já revoga. Porque se a coisa ainda está quente, se a mulher ainda está insistindo na medida protetiva, normalmente o judiciário tende a manter para efeito de resguardar a mulher. Isso é uma tendência dos tribunais, não tem para onde correr. Tá? Mas assim, ó, defesa do crime de perseguição é mostrar para o juiz, primeiro, que não foi feito nada além do razoável. O cara pode chegar no juiz e falar, excelência, eu era apaixonado nessa mulher, eu queria conversar com ela, eu queria que ela me escutasse. Vou dar um exemplo aqui. Ela ouviu muita fofoca de gente, das amigas, dizendo que eu estava traindo ela e tal, e eu queria dar a minha versão. Eu queria ter o direito de mostrar para ela o meu lado, que não era bem assim, tal e coisa. Mas nada que rompesse a barreira do razoável. Nada que fosse que causasse transtorno, não é nenhuma fixação obsessiva, tal. Essa é a linha de defesa. Certo? Essa é a linha de defesa. E é um crime que, diferente dos crimes de lesão, fica tudo muito na esfera da subjetividade. Por exemplo, se a gente for pensar um crime de lesão corporal, a pessoa tomou um soco no olho, o olho ficou roxo, a materialidade é o olho roxo. Você faz ali um laudo, você tira foto, você faz uma perícia, está materializado. Agora, o crime de perseguição, que fala assim, a pessoa que foi perseguida de forma reiterada, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade. É difícil você pensar em como que se prova isso. Como é que eu convenço? Existe muita margem para convencer o juiz de que foi ou do que não foi. Então, a gente vê umas situações assim que é difícil também. Por exemplo, o cara fala para mim, olha, eu insisti um pouco para falar com essa mulher. Eu insisti o quanto? Eu ligava para ela o dia todo. Falei, quantas ligações você fez em um dia? Falei, teve um dia que eu fiz 150 ligações. Aí é foda, patrão. Porra, 150 ligações num dia, até eu fico com medo aqui, até meu coração já acelera. Imagina a mulher. Então tem que tomar cuidado. Tem que evitar. É importante a gente saber o que pode, o que não pode, o que é crime, o que não é, até pra gente não deixar os nossos impulsos emocionais acabar colocando a gente numa situação de vulnerabilidade dessa. Né? Uma situação de vulnerabilidade. Agora, a mulher falou na delegacia que ela estava indo para o trabalho e ela acabava encontrando o sujeito na porta do trabalho dela. Peraí, tem testemunha? Tem como a gente triangular o sinal do celular do cidadão para saber se ele realmente esteve ali por perto ou não? Eu vi um caso desse, por exemplo, que o camarada passou na frente da casa da ex-mulher para comprar um espetinho, porque tinha um espetinho que ele comprava toda sexta-feira. Isso era padrão. Ele ia naquele espetinho, tomava 2 cervejas, comprava os espetinhos e levava para casa. Aí a mulher fala, porque ele tá me perseguindo, porque toda sexta-feira ele tá indo comer o espetinho. Pô, mas aquilo ali já é... O cara tá indo comer um espetinho que fica perto da minha casa, toda sexta-feira ele fica com o carro dele ali, o som ligado, eu tô me sentindo perseguido. Falou, mas aí também não. Se a gente tem prova de que esse sujeito já fazia isso, de que isso já fazia parte da rotina dele, e ele não estava indo na porta da sua casa, estava indo num estabelecimento comercial que ele já frequentava antes, não é proibido de ir ali. Bateu na porta da sua casa? Não. Mandou recado para a senhora? Não. Deu cavalo de pau na porta da sua casa? Não. Pô, pegou um violão e ficou fazendo uma seresta apaixonada para a senhora? Não. Então vamos pegar leve na acusação. Então é tudo muito subjetivo, então é preciso, o advogado nessa hora ele tem que ter muita paciência
para ver conversa de WhatsApp, ouvir a história de um, ouvir a história de outro, saber quem que pode ser testemunha, quem que não pode. Eventualmente, quando isso acontece por mídia social ou por aplicativo de mensagem tipo WhatsApp, é interessante às vezes baixar tudo. Eu já fiz isso. Submeti o conteúdo daquelas conversas a uma perícia. Tem uma perita criminal que eu aciono ela para auxiliar minhas defesas, muito competente lá de Goiânia, a doutora Rejane. Aí um perito criminal ele pode analisar todo aquele conjunto probatório e dar a conclusão dele. E fica muito interessante, é um elemento robusto para você juntar no processo. Então, conquanto seja melindroso, se você responde por esse crime, ou se você conhece alguém que responde, pena de 6 meses a 2 anos, a pena pode ser aplicada em dobro, mas mesmo em dobro ainda é uma pena que não é nada que você vai perder o sono por causa disso, tem defesa para você. E a minha sugestão aí para quem é recalcado, né? Minha sugestão aí para quem é recalcado, porque o contexto desse crime é o quê? Ou a pessoa que está apaixonada na outra, ou a pessoa que está com uma ideia fixa na outra. Um cidadão que foi demitido e não aceita a demissão e ele quer perseguir aquele patrão de alguma forma, tal. Pega leve no seu recalque, pega leve nessa emoção aí, porque senão você pode vir a responder pelo artigo 147A. Para finalizar, duas curiosidades. Duas curiosidades. Contratar detetive particular, a princípio, não configura esse crime. Tá? Então, o detetive particular é uma figura que existe, que pode ser até uma profissão, ela pode ser exercida dentro dos limites legais. Então, se você contratou um detetive particular para levantar alguma informação específica, mas nada que vá além do normal, do razoável, do ético, do permitido. Vou falar de cabeça aqui uma possibilidade. Tem uma pessoa que está me devendo e, sei lá, comprou meu carro e não me pagou. Aí eu posso contratar um detetive particular só para descobrir aonde que aquela pessoa está escondendo meu carro, para eu poder comunicar para o juiz e pedir uma busca e apreensão. A princípio é isso. Contratar um detetive particular por si só não configura o crime de perseguição. Tá? É óbvio que se esse detetive particular começar a invadir a esfera de intimidade da pessoa de forma reiterada, entrando nos elementos aqui do artigo 147A, aí vai responder os dois, quem contratou e ele. Mas a princípio, dentro da razoabilidade, não. E segunda curiosidade, a figura do paparazzi, né? Aquele repórter, aquele jornalista, aquelas pessoas que ficam que tem como meio de vida ali tirar foto de celebridade para poder depois vender para página de notícia, de fofoca, tal. A figura do paparazzi por si só não vai configurar o crime de perseguição. Ainda mais se aquele paparazzi se limita a registrar o que o artista, o que o jogador de futebol está fazendo em locais públicos, certo? Agora, se começa a entrar dentro do condomínio da pessoa, dentro da casa da pessoa, se começa a tentar invadir o e-mail da pessoa, quebrar a senha, aí fica difícil. Aí realmente, aí começa a caminhar para ser apenado criminalmente aí, para ser responsabilizado nas penas do artigo 147A. Beleza? Então, meus amigos, hoje, tema do dia, perseguição, artigo 147A do Código Penal. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Beijo pro meu pai, pra minha mãe, que estão sempre me assistindo aqui, me dando essa força. Beijo aí pra todo mundo, um abraço pra todo mundo. Quem precisar falar comigo, me chama aqui no Instagram, no privado, estou à disposição. Um abraço.